Boa noite a todos. Quinta-feira, 13 de maio. E mais uma vez um encontro aqui com a palavra do Senhor no nosso culto. Seja bem-vindo. Deus abençoe a sua vida, o seu lar. Vamos então fechar os nossos olhos, vamos orar agora, pedir a bênção de Deus sobre esse instante. Amém? Vamos orar. Pai de amor, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais uma vez, mais um dia, Senhor, que temos esse encontro. Que o Senhor possa mesmo alcançar os nossos corações, que o Teu Espírito Santo possa achar, ó Deus, em nossos corações, ó Deus, os corações, ó Pai, que estão dispostos, ó Deus, a Te ouvir, a Te obedecer, a Te amar, ó Deus, que o Senhor possa então estar agindo em nossas vidas. Age em nós, age, Senhor Deus, em nosso lar. Guarda, Senhor Deus, cada casa agora, cada um, ó Deus, que tem esse encontro agora, para que possam, Senhor Deus, estarem com os corações abertos e possam ter então, e que seja um encontro então, ó Deus, onde Teu Espírito Santo tenha plena liberdade. Nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor já fez, tudo aquilo que o Senhor está fazendo hoje nas nossas vidas e por tudo aquilo que o Senhor tem preparado, os Teus planos, ó Deus, sobre as nossas vidas. Nós te louvamos porque fazemos parte desse plano. O Senhor nos amou primeiro e o Senhor nos convida, Senhor Deus, a participar deste amor durante toda a nossa vida. Nós te louvamos então por esse encontro, pedimos então, Senhor, esteja à frente de todas as coisas aqui agora, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você que está ligado agora, então convidado a ter esse encontro com a palavra de Deus mais uma vez. Amém. Gostaria de pedir para que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 86. Nós vamos ler vários textos da palavra de Deus, mas eu gostaria de iniciar com esse salmo. Salmo 86, versículos de 8 a 10. Amém? Nenhum dos deuses é comparável a Ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que Tu fazes. Todas as nações que Tu formaste virão e Te adorarão, Senhor. Glorificarão o Teu nome. Pois Tu és grande e realizas feitos maravilhosos. Só Tu és Deus. Que o Senhor nos abençoe hoje, que a palavra do Senhor possa achar então lugar em nossas vidas. Amém? Uma das grandes questões da humanidade, talvez a maior de todas, é justamente sobre a existência de Deus. Há um Deus ou existem vários? Existe algum? E se forem vários, eles combinam entre si ou eles guerreiam? O salmista declara no texto que lemos agora: só Tu és Deus e nenhum se compara ao Senhor. Seja qual for a crença de uma pessoa, a maneira de viver dela será diretamente influenciada por sua crença. A maneira como ele crê será a maneira como ele irá viver. É uma questão de coerência. Por exemplo, uma pessoa que não acredita na existência de Deus vive uma vida sem qualquer prestação de contas a um Criador. Tudo o que ela faz se baseia em uma justiça humana ou na sua própria. Isso é coerente, porém, com todo respeito, é um grande engano, segundo as Escrituras. A existência de Deus jamais se baseou na crença nele. Ele existe antes de tudo, quer você acredite ou não, ele não depende disso.
Já a pessoa que acredita em Deus, no Deus da Bíblia, mas não desenvolve um relacionamento com Ele, vive uma ilusão, porque essa pessoa não se sentirá incentivada a satisfazer a vontade desse Deus, mas a sua mesma. Além de ser incoerente a essa crença, essa pessoa vive uma grande escuridão. Mas a pessoa que, além de acreditar no Deus na Bíblia, desenvolve um relacionamento com Ele, encontra o propósito para a sua existência e experimenta a justiça de Deus. Este, além de mostrar uma coerência em relação à sua crença, a sua vida estará fundamentada na verdade. Este não andará em trevas. Deus, por sua vez, independentemente se a humanidade acredita ou não na sua existência, se revela de muitas formas, especialmente pela sua palavra. Portanto, crer em Deus de verdade significa crer na sua palavra. E o mecanismo que nos liga ao Senhor é justamente pela fé. Se você abrir em Hebreus capítulo 11, versículo 3, Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. No versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E ainda na sequência do texto, falando sobre os que viveram pela fé, lemos assim, lá no verso 16: por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Esse Deus único, revelado pela Bíblia, que existe antes de tudo, é um Deus de relacionamento, um Deus que sabe recompensar e que não se envergonha dos que o buscam. Ele quer estar junto da sua criação, ele as ama, e não porque ele precisa disso, mas simplesmente porque ele quer assim. É do seu querer te querer. Ele quer você sempre e para todo sempre. A mensagem que nós vamos falar hoje, ela faz parte de um conjunto de mensagens da série Encontro, que fala desse Deus de relacionamento, que foi se aproximando e chegando cada vez mais perto da sua criação e promovendo encontros jamais idealizados pelo homem. A Bíblia revela esta vontade e relata os fatos que demonstram Deus sempre tomando a iniciativa, mostrando o caminho, fazendo o impossível, esperando ser encontrado. O objetivo dessas mensagens é olhar de uma forma ampla, mas bem resumida, para as diversas revelações de Deus, por meio de encontros que Ele mesmo fez, fazendo uma abordagem então pelas passagens bíblicas. E são 5 mensagens, e a de hoje ela começa então com essa primeira da série, manifestações e promessas. Uma conversa então que resume bem
do Éden até o período interbíblico. E quando falo do Éden, eu me refiro àquele início lá da criação, onde o homem está inserido. E já o período interbíblico é aquele espaço de tempo de mais ou menos 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo, também conhecido ou chamado como silêncio profético. Vamos então, em mais ou menos uns 40 minutos aqui, falar desse período da história de mais ou menos 4.000 anos, então que vai da criação até um pouco antes do Novo Testamento. Deus não se revelou ao homem no sentido de se mostrar, para dizer que estava ali, ou quem manda no pedaço. Esse não era o objetivo. Ele quer coisas mais elevadas. Ele se fez conhecido pelas manifestações da sua presença, porque ele é um Deus que quer interagir. Quando você acordar, ele estará lá de pé te esperando. Quando você andar, ele caminhará junto com você. Quando você sentar para descansar, ele fará uma pausa, esperando você tomar fôlego. Se você chorar, ele colherá as suas lágrimas. E se estiver em perigo, ele se colocará na tua frente e dos teus lados e na retaguarda para te proteger. Quando você pecar, ele se entristecerá por você, mas continuará te amando e fará de tudo para você alcançar o perdão. Ele quer compartilhar dos detalhes da sua vida, pois você é importante para ele. O Deus eterno, que existe então por si mesmo e não depende de nada e de ninguém, o dono e mentor de todas as coisas, inclusive das coisas que você nem sonha que existe. Ele é o centro de todas as coisas. E o texto lá em Gênesis, no Gênesis capítulo 1, então, onde começa, vamos falar um pouco lá desse início, já começando então aqui esse período, Gênesis capítulo 1, do verso 1 e 2. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esta passagem traz muito claro que os céus e a terra foram criados por Deus. E, consequentemente, não havia ser humano algum ainda. O texto ele diz ainda que a terra era sem forma e vazia. Interessante o texto falar que Deus criou os céus no plural, deixando a gente imaginar que muita coisa poderia ser escrita sobre os céus. No entanto, a sequência do texto dá uma atenção especial à terra. Em meio às maravilhosas e grandiosas criações de Deus, houve um olhar diferenciado para a terra. Está registrado então uma sequência de transformações relacionadas à terra, até que no sexto e último dia da criação, Deus chama a atenção para a sua obra-prima. Você encontra isso lá em Gênesis capítulo 1, no verso 26, parte A. Gênesis 1, verso 26, parte A. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Surge um ser diferenciado de tudo o que Deus havia feito, dotado de algo
que o fazia semelhante ao Criador. Nasce a partir disto uma relação impressionante e incalculável. Deus revela a sua criação e destaca a figura do ser humano, um ser concebido com características que o torna capaz de se relacionar de uma maneira especial com Deus, um ser híbrido constituído por corpo, alma e espírito. O relacionamento entre Deus e o ser humano no início de fato aconteceu e era algo surpreendentemente natural e prazeroso. A relação criatura e criador ia muito bem, obrigado, até que lá em Gênesis capítulo 3, no verso 8, nós encontramos assim, Gênesis 3, capítulo 8. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Veja, o texto diz que Deus andava pelo jardim e que o homem e a mulher ouviram passos, um som familiar para eles. Você consegue imaginar como era isso? Adão e Eva se olharam, engoliram seco e pensaram a mesma coisa: é ele. O som familiar dos passos do Criador trouxe estranhável terror naquele dia. A cena é descrita e podemos imaginar o Criador andando entre as árvores e os animais, indo ao encontro dos seus semelhantes, que por sua vez se apressaram em se esconder. O que eles menos queriam naquele instante era a presença dele. O motivo? Para eles pensavam que era porque estavam nus e sentiram vergonha, mas o que de fato aconteceu era que eles haviam pecado. Era um sentimento novo para eles. Eles não haviam sentido isso antes. Pouco tempo atrás, Eva teve uma conversa despreocupada com a serpente. O casal deu ouvidos a uma voz estranha e passou a desconfiar da palavra de Deus. E por fim, se entregaram à vaidade e desobedeceram. Pronto, a vaidade humana rompe uma amizade promissora. Aquela era para ser uma manhã como das outras, num ambiente abençoado, mas naquele dia o encontro foi bem diferente. Lá em Gênesis 3, 9, está escrito assim, Gênesis 3, 9: Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Parece que o homem não estava no lugar do encontro. Deus compareceu. O homem e a mulher se esconderam. Vocês lembram? O texto segue com Deus dando ao homem e à mulher a chance de se explicarem, de se arrependerem, de se importarem com a amizade, o que não aconteceu. E por fim, eles recebem sentenças e são expulsos do jardim, um lugar por onde Deus passeava. Você se importa em manter um bom relacionamento com Deus? Você se importa com a amizade com Deus? Sente vergonha e medo ou prazer ao ouvir os passos do Eterno vindo ao teu encontro?
Deus continua querendo se relacionar e os seus planos jamais podem ser frustrados. O pecado deles trouxe morte espiritual. Sofreram com um rompimento na relação com Deus. E não só eles, todas as gerações que se seguiram sofreram com o peso do pecado e a sua pior consequência, a inimizade com Deus. Nunca mais eles ouviriam o som dos passos do Senhor Deus como dantes. Mas Deus não se afastou de Adão e Eva. Eles tiveram filhos, Caim e Abel, e a vida continuou. E nesse momento acontece algo terrível. Um tipo de violência banal e descabida, cujas consequências herdamos até hoje, com intensidade cada vez maior. Caim, apesar das advertências de Deus, mata o seu irmão. O registro do primeiro pecado contra o próximo, diferente do que aconteceu lá no Éden, onde o primeiro pecado foi uma afronta direta a Deus. E só dando uma breve pausa, interessante como Jesus resume toda a lei e nos orienta a amar exatamente nessa sequência. Primeiro a Deus e depois ao seu próximo, como que colocando as coisas na devida ordem, tal como tudo começou. Primeiro veio a afronta a Deus, depois ao seu próximo. Mas voltando ao texto, Caim se sentiu injustiçado, afinal Deus não o aceitou e nem tampouco a sua oferta, e ele decide fazer justiça com as próprias mãos e desconta sua fúria sobre Abel. Abel morre pelas mãos de Caim, que por sua vez ouve as sentenças do Senhor e toma uma atitude nada boa, né? Em Gênesis capítulo 4, verso 16, Gênesis capítulo 4, verso 16. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. O afastamento da presença de Deus não parou em Caim, mas foi propagando gradativamente pela raça humana. Podemos enxergar algumas consequências importantes, inclusive, neste início de relacionamento entre o Criador e a criatura. Por exemplo, antes ele era bem presente a ponto de poder ouvir os seus passos no jardim, indo ao lugar do encontro, e depois eles ouviam a sua voz. Adão e Eva foram expulsos do jardim de Deus e Caim seria fugitivo, errante pelo mundo. No jardim eles tinham provisão, fora dele teriam que cultivar a terra para comer. E no caso de Caim, mesmo cultivando, não teria o sucesso. Antes havia amizade e bênção, agora inimizade e maldição. Antes estavam bem próximos, agora cada vez mais distantes. O ser humano se coloca numa condição em que jamais conseguiria sair se não fosse pela vontade do Senhor. Lá em Romanos capítulo 3, 23, mostra a condição de todas as pessoas. Romanos 3, 23 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou afastados, ou privados
Esse mesmo texto, em uma outra versão, ele diz assim, olha só, porque todos pecaram, tendo perdido o direito de acesso à glória de Deus. Sem acesso, sem comunhão, sem relacionamento. Totalmente contrário ao plano original de Deus. Toda a história que segue, vemos Deus operando para mostrar ao ser humano que havia cura para o seu mal e que para isso precisava de algo superior. O acesso à glória de Deus precisava ser restaurado. Todos os esforços humanos não eram capazes de satisfazer a justiça de Deus. Se você abrir em Isaías 64, 6, Isaías 64, 6, o texto, ele diz assim: somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Algo precisava ser feito, e Deus não desistiria jamais do relacionamento com o homem. Planejou e operou novos encontros. Lá em Isaías 64 ainda, só que no verso 4 agora, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Interessante que muitas das manifestações da presença de Deus foram precedidas por promessas. Lá no Éden mesmo, no meio das sentenças, Deus havia ele havia deixado uma palavra profética sobre o Senhor Jesus, quando diz o descendente está lá em Gênesis capítulo 3, o descendente da mulher, Gênesis 3,15, que diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Não vamos entrar nessa profecia agora, porque é algo que se cumpre milênios à frente, mas ainda vamos continuar nos tempos antigos e ainda continuar vendo as manifestações e as promessas do Senhor desse tempo, que mostram o seu anseio por comunhão. E nesse instante, então, quero destacar um encontro que causaria uma grande revolução no tocante ao resgate da amizade. Um personagem se destaca e recebe uma incumbência. Você lê isso lá em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, de 1 a 3. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. O plano de Deus para o resgate da amizade com o ser humano passaria por Abraão, o pai da fé, amigo de Deus. Isso fala de relacionamento.
Diz em Tiago, capítulo 2, que Abraão creu em Deus, não só em palavras, mas por meio de atitudes, e foi chamado amigo de Deus. O entrosamento de Abraão com Deus rendeu aliança, promessas, milagres, boas conversas. Gênesis capítulo 17, verso 7, diz assim: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você, e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Esse era o desejo de Deus. No verso 22, a gente lê assim: quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Fiquei imaginando Abraão dentro da sua tenda, a campainha toca e ele vai ver quem é. E quem é? Jeová. Jeová vem conversar com o seu amigo Abraão. Eles conversam. Jeová se despede e sobe para o seu trono. Simples assim. Outro dia eles se encontraram para falar sobre o fogo que iria cair numas cidades ali perto. Uma conversa simples, né? Conversaram e cada um voltou para o seu lugar. Lá em Gênesis 18, 33 fala essa partezinha. Gênesis 18, 33. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Desse relacionamento só poderia sair bênção, e bênção tal que alcançaria todos os povos da terra. Nós somos testemunhas desse fato. Como que as nações da terra seriam abençoadas por meio dele? E que por meio de Abraão surgiria um povo, e deste povo viria o Salvador. Mateus capítulo 1, versículo 1, está assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O plano de Deus de abençoar todas as nações por meio de Abraão estava ligado à vinda do Messias. Muita coisa aconteceu, e a promessa do nascimento de um povo acontece de fato. Um tempo de patriarcas, das tendas, da arca da aliança, juízes, profetas, reis, apostasia, exílio, reconstrução. Todo o cenário foi construído para que na plenitude dos tempos se cumprisse as promessas a respeito da vinda do Messias, Jesus, a expressão exata de Deus. Porém, os tempos que antecederam o nascimento do Senhor Jesus foram tempos de escuridão. Um período de mais ou menos 400 anos de silêncio profético. É como se a orquestra parasse de tocar de repente sob o comando do maestro. Foi como o fechar de uma torneira. É como perder o mapa no meio do caminho. Aos olhos dos desatentos, parecia que o céu e a terra nunca mais se encontrariam. Onde estava Deus? Que não se podia ouvir os passos pelo jardim. Que não se ouviu a sua voz e nem se evidenciou o seu espírito manifestando entre os homens. Deus estava em silêncio, mas continuava na regência da orquestra. Continuava com a mão na torneira. Ele tinha um mapa na mão.
Ele esteve sempre ali, no mesmo lugar, lugar de sempre, com a mesma vontade de sempre. O seu plano permanecia vivo e não parou e nem poderia. Nem sempre vamos entender os métodos de Deus, porque não estamos prontos para isso. Mas somos convidados a confiar sempre, mesmo no silêncio. Porque Ele é Deus. Isaías capítulo 43. Isaías 43, do verso 10 ao 13. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo, a quem eu escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei, anunciei. Eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou o Senhor. Pela terceira vez ele diz isso. Desde os dias mais antigos eu o sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Quem está no controle? Temos a tendência de achar que Deus está distante às vezes, porque não o ouvimos. Isso seria uma grande incoerência, já que Deus preza pelo relacionamento e nos chama para perto. A Bíblia inteirinha fala sobre isso. Deus está trabalhando, e sendo assim, quem pode impedir? O texto em Isaías, ele continua no verso 18 e 19 desse mesmo capítulo 43. Isaías 43, verso 18 e 19. E diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. O Messias estava vindo, mas ainda estava um silêncio de doer, uma escuridão que não permitia enxergar o que estava à frente. Nestas horas, queremos nos apegar ao passado, pois nos sentimos mais confortáveis. Mas Deus manda justamente se livrar do passado, para que se possa perceber o novo que estava surgindo. Mas como? Como pode ser isso? O texto lá lhe disse: até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Porque Ele é Deus e diz: agindo eu, quem impedirá? O Deus que se manifesta e cumpre as suas promessas é o mesmo Deus que abre portas e rompe as barreiras para que possamos encontrar e permanecer na sua presença.
Gostaria que você fechasse os olhos agora. Nós vamos louvar. Nós temos um cântico, mas com os olhos fechados. Queria que você estivesse em atitude de oração. Abrisse o teu coração. Pensasse sobre o seu relacionamento com Deus. O Deus que te chama para perto. O Deus que desde a criação há um convite para ser seu amigo, para ter um relacionamento. Em todo o tempo, o que sempre Deus quis foi estar perto. Não é diferente agora. Por isso você jamais poderia estar só. Pense sobre sua amizade com Deus agora. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Sim, Deus querido, nós te louvamos. Ó Deus, e com o coração grato a Ti, Senhor, nós celebramos, ó Deus, esta vitória para as nossas vidas. Esse resgate, Senhor, que alcançamos. Não mais, ó Deus, inimigos, mas amigos do Senhor.
Nós te agradecemos, ó Deus, por esse amor que nos alcança. E porque, ó Deus, jamais estaremos só. Porque o Senhor está conosco. Ainda que haja silêncio, ainda que haja dor, ainda que haja tristeza, seja qual for o instante, reconhecemos que o Senhor é Deus e que o Senhor está agindo, e que nada pode impedir esse teu agir. Não há outro Deus, não há nada que se compare a Ti. Um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam, para aqueles que em Ti esperam. Nós Te louvamos porque Tu és a nossa esperança. Ó Deus, o Senhor é a nossa única esperança. A nossa vida está entregue nas Tuas mãos. Entregamos também, ó Deus, a nossa família, os nossos queridos. Entregamos, ó Deus, aqueles conhecidos, parentes, vizinhos, pessoas que amamos também, pessoas que temos algum contato. Todas essas pessoas colocamos diante do Teu altar para que elas também tenham um relacionamento com o Senhor, um relacionamento de amizade. Que elas reconheçam, ó Deus, essa bênção, que elas reconheçam esse amor, e que elas encontrem paz na Tua presença, Senhor Deus. Nós Te louvamos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós. Continua, Senhor Deus, a Tua boa obra no nome do Senhor Jesus, porque nada impedirá os Teus planos nas nossas vidas. Só Tu és Deus. O texto que nós lemos lá no início fala então: nenhum dos deuses é comparável a Ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que Tu fazes. Todas as nações que Tu formaste virão e Te adorarão. Glorificarão o Teu nome, pois Tu és grande e realizas feitos maravilhosos. Só Tu és Deus. Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, no nome do Senhor Jesus. Amém.